Olá, eu sou o Marcelo Saldanha E eu sou o Thiago Paixão. e esse é o episódio número 2 do podcast do IBE Brasil. E hoje vamos falar sobre as expectativas do 5G no nosso país. Então aí, Marcelo, beleza? Como é que você tá? Beleza, meu velho. Então, a gente, hoje como vamos falar sobre o 5G, então pra galera que ainda não tá familiarizado com o 5G, né, que tá muito sendo debatido aí nos últimos anos, vamos contextualizar um pouquinho? Então, para quem não sabe, né, o 5G é a nova geração de internet móvel que tá vindo aí com tudo, né? Ela vem. A gente, né, no passado teve as outras tecnologias que já passou pelo 2G, o 3G, o 4G. Atualmente, né, a maior parte da população usa entre o 3G e o 4G. Mas ainda assim, há muito a ser explorado ainda por esse mercado, né? Há muita uso represado por não ser conseguido as tecnologias ainda alcançarem todo o território nacional. Mas mesmo assim já está chegando uma nova tecnologia e há toda uma disputa por ela, né? Essa tecnologia ela vai permitir, no mínimo, uma velocidade 20 vezes mais rápida do que a atual, né? Com conexão com a internet e com dados móveis, né? E, Uhum. e a gente sabe que está também acontecendo toda uma disputa internacional e no mercado nacional com relação ao qual é, a principal tecnologia, se ela vai ser via a americana, né, a dos Estados Unidos, ou se a Sim, chinesa, via Huawei, né, e contextualiza um pouquinho pra gente, Saldanha, essa sim. disputa do mercado. Na verdade, um dos maiores problemas aqui no Brasil, né, tá agora na questão do edital, né, do 5G. A sociedade civil, ela já vinha se manifestando desde quando o tema, né, começou a entrar na pauta, né, política no país. Foram feitos debates, a própria Câmara dos Deputados, né, o Congresso, criou um GT do 5G para poder discutir, né, como é que o edital seria composto. Foram identificados problemas, foram consertados alguns problemas, mas na análise do que a Anatel publicou agora recentemente, já marcando o edital do 5G para 4 de novembro, a previsão é 4 de novembro, ainda se identificou uma série de problemas no edital, né? Eu não vou citar todos, mas os principais estão relacionados às obrigações, porque a partir do momento, né, que as operadoras vão participar do certame, né, para poder fazer lá a aquisição das frequências, em vez de eles pagarem só em dinheiro, né, das frequências que eles vão adquirir, o governo ele imputou também algumas obrigações para poder serem atendidas, né? Políticas públicas, universalização do serviço e uma série ali de ações, né, e de projetos que teriam que ser implementados pelas operadoras. E o detalhe é que tanto o TCU, né, também como a sociedade civil, está enxergando que o edital está muito insuficiente para poder dar o equilíbrio econômico em relação ao valor do preço mínimo do edital, que, se eu não me engano, estava em 49 bilhões. No próprio Congresso, houveram debates que esse valor poderia chegar até 100 bilhões em termos de preços justos. E o problema é que as obrigações que estão postas no edital, elas não estão claras, né? E também estão com valor, vamos dizer assim, abaixo, né, do que deveria ser. E um outro ponto no edital do 5G, Thiago, que é assim, está assustando também, e o TCU também se posicionou em relação a isso, é a questão da renovação automática para o uso dessas frequências que estão sendo leiloadas agora, e por conta de um posicionamento do governo, né, na interpretação da Lei Geral de Telecomunicações, que foi modificada em 2019, o governo ainda deu autorização para eles poderem fazer a renovação das frequências que já foram leiloadas. E aí, qual é o problema da renovação?
O preço desse espectro, dessas faixas, né, de frequência, quando vão para leilão, existe todo um contexto de precificação dessas frequências. E isso é feito não só pela Anatel, mas também junto com o TCU. Isso varia com o tempo, né. E se você automatiza essa renovação, você pode na verdade você tá evitando que faça esse reajuste conforme o momento da renovação, né. As pessoas eles vão estar adquirindo essas Sim, renovações automaticamente com eu ia defasagem, chegar né. exatamente nesse ponto, né? Vamos olhar para o preço que está hoje do edital, de todas as faixas, que inclusive é o maior leilão de frequência que existe na história, né? E eles avaliaram em 49 bilhões. Né? Então, se você pegar daqui mais 20 anos, ou até das frequências que já foram leiloadas, e fizerem o reajuste, existem dois problemas aí. Um é que você acaba, de fato, fortalecendo ainda mais os oligopólios, porque se aquela empresa tem direito de fazer renovação automática, como é que vai entrar um novo competidor nisso daí? Né? Então, esse é o primeiro ponto, que tem a ver com o processo de competição. O segundo ponto é exatamente o preço. Né? Se daqui, quando tiver a renovação para poder se utilizar, continuar utilizando a frequência, o preço não vai ser mais feito como é feito no certame hoje, junto com o TCU, né, e fazendo as atualizações e as correções desses valores para valores atuais, a regra que está valendo, ou que, devido a essa brecha, né, vamos dizer assim, essa questão dúbia, né, que foi deixada na lei, a Anatel ela pode criar, pode fazer a cobrança desse espectro com base num cálculo que eles têm regulamentado hoje na Anatel, que é chamado de PPDUR, que é o preço público de uso de radiofrequência. E o valor, cara, é muito menor. Vou dar um exemplo. Eu fiz um cálculo assim básico só para o estado do Rio de Janeiro, na faixa ali de 400, peguei 400 megahertz de banda, ou seja, é uma quantidade de banda considerável, né, de bloco ali de frequência, para o estado do Rio de Janeiro por 20 anos, que é o prazo máximo, né, para cada renovação, e deu menos de 5 milhões de reais para o estado do Rio de Janeiro inteiro. Então você fica imaginando a discrepância que é o valor desses blocos no leilão, que pode chegar a bilhões, né? E aí você chega lá e fala, daqui a 20 anos, quando eu for renovar, o cara vai fazer o cálculo ali, vai dar lá. Tudo bem que não são valores corrigidos, mas até com base no preço de hoje, já dá para ver que a discrepância vai ser gigante, né? Então, Uhum. esses são os dois problemas assim mais Sim. graves que foram identificados no leilão até agora, apesar de existirem outros, né? E assim, a gente sabe que o que aconteceu, né, Uhum. na mudança do 3G para o 4G, que o que aconteceu é que muita gente ainda hoje não Sim, consegue acessar 4G no Brasil, né, seja por falta de infraestrutura, seja por questão dos pacotes. Agora, há uma promessa de que o 5G vai, revolucionar o mercado, vai ser não só uma evolução, mas uma revolução tecnológica no setor. Mas aí a dúvida pronto, que meu fica, velho. isso vai Eu ser para colocaria todos? agora um C, uma interrogação e falaria para todo mundo: muita calma nessa hora, parceiro, porque o X da questão é o seguinte: primeiro, essa tecnologia, ela de fato, ela vem com uma premissa de velocidades muito maiores do que a tecnologia anterior, que seria o 4G, né? Então isso é uma coisa positiva. Agora, onde é que está o gargalo nisso daí? Primeiro, tem que se colocar uma quantidade de antenas muito maior do que a de 4G. Então, ou seja, você vai ter problemas para poder atingir essa velocidade utópica, né? Que pode chegar à velocidade de giga, né? De gigabit. Você vai ter que ter um investimento em infraestrutura que é muito grande. E se você olhar para as metas para poder se implementar 5G no país, cara, é para lá de 2030 e assim mesmo
tendo a dizer aqui, tem uma tendênciazinha aqui que eles só vão colocar, porque isso daí é de praxe das teles, só vão colocar onde tiver retorno econômico. Então, o que que isso quer dizer? O 5G ele vai realmente ajudar naquelas cidades onde historicamente a gente sabe que já tem concorrência e tal, porque tem retorno econômico. Agora, vai ter 5G para todo mundo? Não acredito que vai acontecer isso em menos de 10 anos, tá? E mesmo assim, nós temos que lembrar também o seguinte: nós estamos falando de 5G aqui, mas na Ásia, né, se você vai lá para a Coreia, para a China, Japão, eles já estão falando em 6G. Então, até passar esse tempo todo, meu amigo, pode Exatamente. acontecer no meio do caminho, por conta da evolução da tecnologia, de aparecer outra, entendeu? Então, eu acho muito ruim, Tiago, quando você vê o governo federal cantando assim a pedra aos quatro cantos do mundo, dizendo que o 5G vai resolver todos os problemas, que você não precisa nem fazer política pública. Porque o 5G, dentro do edital, está dizendo que até 2029, eu acho que até 2029, eles vão colocar não 5G, mas vão pelo menos levar 4G para localidades acima de 600 pessoas. Cara, 600 pessoas não dá retorno econômico. No Brasil são dimensões continentais, né? Então eu fico olhando essas metas, cara. Já não dá não dá retorno econômico hoje. Imagina daqui a alguns anos, Não, se como esse retorno ainda vai ficar menor. E a gente sabe também que a mobilidade que o acesso, sim, por dados móveis, hoje é a maior parte no Brasil, mas isso não resolve o problema de de jeito inclusão nenhum. digital, de universalização do acesso, porque a gente tem uma barreira muito grande com Também, relação cara. ao franquia Aí de se você dados, né. entra nesse contexto dos modelos de negócio, você acha que as teles vão mudar o modelo de negócio de ficar espremendo a laranja até não sobrar nem bagaço, né, para poder eles ganhar dinheiro? Não. E nós temos que lembrar também o seguinte: imagine que o 5G só vai existir, né, durante um bom tempo, só em localidades que realmente tenham condições econômicas para poder manter isso, porque o investimento também não vai ser moleza, né? Apesar da gente saber que a indústria pode, né, ir barateando com o tempo, os equipamentos vão ir barateando, mas mesmo assim você vê até hoje os equipamentos de 3G e 4G nas torres ainda é muito caro. Você pega uma antena dessa setorial aí de tecnologia 3G, 4G, é 100 mil reais, meu amigo. Então é complicado. E o modelo de negócio que eles já Uhum. praticam já é excludente, porque o pacote de dados ainda vai continuar. Agora, mesmo que você tenha uma tecnologia que trafegue mais dados, mas o pacote de dados ele te freia, porque a discriminação é econômica, né? Se a gente analisar, será que daqui a 10 anos o Brasil vai estar reduzido todas as suas desigualdades sociais e todo mundo vai ter dinheiro para poder pagar isso? Eu não queria ser pessimista, mas olhando para hoje e para tudo que está acontecendo hoje, acho muito pouco provável que a gente tenha algum nível de recuperação, de redução de desigualdade no país nos próximos 10 anos, para poder tentar chegar perto do que estava antes de 2014, né? Então, cara, eu não acredito que o 5G é essa coisa miraculosa que, logicamente, o governo está encampando também, porque eles têm interesse, né? Então, os interesses econômicos estão juntos ali com os interesses do governo, e eu não acredito que isso vá salvar toda a população da exclusão digital. E aí, vale lembrar só mais um pequeno detalhe, né? É, Para você utilizar 5G, cara pálida, vai ter que comprar equipamento novo, porque o seu não pega. E aí você sabe como é que é equipamento novo. Até ele estar num precinho que seja de fato, né, viável para todo mundo, você já vê aí outro problema, né? Como é que você vai sair mudando tudo para 5G? Então, muita gente, cara, para não dizer assim, boa parte da população vai estar ainda utilizando 3G, 4G durante um bom tempo. O edital do 5G
está fazendo aí, vamos dizer assim, falsas promessas, entendeu? Pelo menos no meu ponto de vista. Não vai ser toda essa promessa que tá dando Sim, de solução de todos os problemas, né? O 4G, o 5G, ele é um grande passo aí para a gente garantir infraestrutura de conexão no país, manter uma competitividade em relação ao mundo, mas esses problemas de acesso que a gente ainda tem hoje, principalmente na região norte do país, né? Não vai é. ser com o 5G que a Tipo gente assim, vai para resolver. fechar, né, essa temática, só para você ter uma ideia, para poder trafegar isso tudo, né, essa capacidade toda de dados, essas torres vão ter que estar interligadas com fibra ótica. Meu amigo, se você olhar para a estrutura de fibra ótica hoje no país, ela só está passando por locais onde de fato tem viabilidade econômica e tem lucro. E aí o que, que acontece? Tudo bem, os pequenos provedores e os provedores de médio porte, eles estão ampliando consideravelmente, né, a infraestrutura de fibra ótica. Mas eles não fazem parte, né, eles não gozam, né, do modelo de negócio da telefonia móvel. Então, como é que vão ser essas relações econômicas entre provedores menores com infraestrutura de fibra ótica e as operadoras de telefonia móvel? Então, eu estou vendo assim muitas coisas complicadas, né, dos arranjos, né, que vão ser feitos, que não vai realmente assim garantir o 5G para todo mundo em um tempo, vamos dizer assim, hábil, né, para poder todo mundo usufruir dessa tecnologia. E aí, para fechar, dentro ainda do contexto da inclusão digital, né, porque ao se falar de tecnologia 5G, não é para a questão só de falar, né, pelo telefone, porque inclusive hoje em dia praticamente você usa a internet para poder falar com as pessoas, né? Agora, o celular, ele ainda é um limitador para a inclusão digital por conta do próprio estrutura do dispositivo. Tem coisas que você não consegue fazer com a mesma qualidade de você ter um acesso em casa, com um computador, né, com um dispositivo que de fato ele te propicia ali acessar conteúdos com uma qualidade melhor. Então, ainda tem essa, né? Nós temos que tomar muito cuidado para poder dizer que estamos resolvendo os problemas de inclusão digital no país, simplesmente levando tecnologia móvel, e a gente sabe que essa tecnologia ainda tem, né, restrições ali, né, para poder a pessoa ter o uso pleno do acesso à internet, inclusive por conta dos modelos de negócio que são aplicados hoje nessa tecnologia. Eu queria voltar rapidamente para a questão sobre a Sim, disputa, né, entre Estados Unidos e China com relação ao 5G. Muita gente vê sair, né, na imprensa sobre essa disputa, mas acaba não entendendo muito bem sim. em que está em jogo assim, nessa disputa, né? A China, a empresa Huawei, ela tem uma dominância nessa tecnologia muito grande. O leilão vai determinar qual vai ser a tecnologia utilizada, né? Se é a base com os equipamentos americanos ou com Sim. os da Huawei, né? E, e os Estados Unidos, ele não quer perder o monopólio. Ele acha que se os países começarem a adotar a tecnologia da Huawei para o 5G, eles podem perder a hegemonia que eles têm Uhum. hoje, né, nas telecomunicações. E, e a gente sabe que toda essa questão do histórico, né, de uso da tecnologia para domínio econômico, para domínio político, para poder também, para as questões de espionagem, né, todas eh, aquelas Sim. informações que foram vazadas por Snowden comprovavam que os Estados Unidos utilizava seu monopólio sobre as tecnologias Uhum. para poder realizar espionagem. E hoje, exatamente o que os Estados Unidos sempre fez, ele acusa a China de realizar via a empresa Sim. Huawei com a tecnologia 5G, né? E com isso tentar incentivar um pouco o boicote à tecnologia e ao mercado Sim. chinês no global, né? Essa disputa tá quente, porque o governo brasileiro
estava sim, muito alinhado com o governo Trump, né? E estava praticamente certo a questão de não uso das tecnologias chinesas, só que agora esse jogo acabou ficando mais aberto aí, a gente sim. está então ainda indefinido, né? Você tem um panorama de da onde É, está tendendo? geopolítica é um negócio complexo, né? E realmente houve uma tentativa, né? A gente vê nesse governo, né, em vários momentos, né, eles malhando a China, né? Falando uma série de horrores assim sobre a China. E eu não estou aqui para poder defender, porque no final das contas, em se tratando de soberania da informação, não é de agora que a gente sabe, né, Tiago, que a gente é assim, surrupiado e abusado, né, de todas as formas. Então a gente está entre a cruz e a espada, né? E entre a cruz no sentido de ser crucificado, então de levar um golpe fatal da espada, porque acredito eu que vai ser muito complexo. A gente não é o tema do nosso podcast hoje, mas essa questão da proteção de dados pessoais, que é um tema global, né? Ele ainda está engatinhando, né? Apesar de estar sendo discutido e já está sendo implementado, né? As leis estão sendo implementadas, mas ainda nem tudo está 100% garantido. E esses equipamentos, meu amigo, é aquele negócio, quem fabrica, se o hardware é fechado, e esse é um debate interessante que a gente deve abordar em outros podcasts nossos, né? A questão da soberania da informação, se o hardware é fechado, meu amigo, o que está ali dentro, como é que você tem controle? E os backdoors, né? Nós estamos falando nós estamos na era da informação, sociedade da informação, informação é poder, e a gente vê, cara, ainda esse comportamento, né, dos países de quem tem mais informação é o que controla o jogo. Então a briga ela tá assim, quem é que vai sugar o dado de quem, entendeu? Eu acho muito, eu não quero ser pessimista, mas também não podemos ser Exatamente. ingênuos de que, com certeza, essa disputa de qual tecnologia usar não é só por questões econômicas no contexto industrial, mas é sim também ali com base na questão da informação, né, da soberania da informação. A gente tem históricos, né, de comprovados, não é só teoria da conspiração, de equipamentos, por exemplo, da Cisco, que vinha com backdoors que permitia com que a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos pudesse ter acesso direto à infraestrutura de comunicação de Sim, grandes empresas de outros países, né, de governos, né, e acesso a dados de usuários, né, estrangeiros, né, de usuários fora dos Estados Unidos. E isso tudo com uma grande desculpa de questão eh, de segurança nacional, né? Isso aconteceu muito depois do sim, 11 de setembro, né? Foi escancarado. Antes a lei americana, provavelmente isso já acontecia, mas era proibido, mas depois, com o 11 de setembro, sim. isso foi flexibilizado pela lei americana. Então, a gente tem essa dúvida, e a gente, um acusa o outro, mas a gente sabe que os dois, né, há uma grande probabilidade dos dois realizarem ou na verdade qualquer um, não só os Estados Unidos, mas tem os equipamentos europeus também. A gente sabe que há uma grande probabilidade disso acontecer, porque a gente tem um histórico e sendo fechado, ninguém pode dizer que não está acontecendo, né? Eventualmente, especialistas conseguem fazer análises mais profundas e até descobrir esses backdoors, mas para usuários normais, para o uso do dia a dia, é muito difícil para um usuário identificar que ele está sendo acessado quando o próprio equipamento que está instalado na casa dele está abrindo a Exatamente. brecha para fora, né? Mas é isso, Thiago. Acredito eu que para toda a tecnologia ela é uma ferramenta, né? Então ela pode usar para o bem, pode usar para o mal. Para além da questão das pessoas, né, entenderem como é que a tecnologia funciona, mesmo que seja num nível, né, mais raso, vamos dizer assim, mas é importante que as pessoas se apropriem das questões que envolvem o que pode ser danoso nessas tecnologias e nesses serviços. E aí se mobilizar para que aí sim, de fato, né, especialistas e que o governo, né, em vez de usar
a tecnologia para poder ficar vigiando a gente, mas que a gente faça, né, esse movimento social de pressão para que a coisa ande na linha, em prol, né, do crescimento e do desenvolvimento dos povos, né, da sociedade. Então, acredito eu que a questão do 5G ela envolve todos esses cenários, né, e todas essas situações que vão da questão econômica, industrial, até a questão da proteção dos dados, né, e da inclusão digital e de fato, né, garantir que todos, né, tenham acesso à economia digital, mas a gente tem que se apropriar um pouco mais como cidadãos, né, desses direitos. E por isso que a gente tanto incentiva, eh, essa questão do uso de tecnologias livres, né, tanto de hardware como de software, o software livre de open hardware, porque, é justamente isso, você não sabe o que Sim, o firmware desses equipamentos estão fazendo. A partir do momento que o código é aberto, ele é auditado por se não é pelos usuários finais, que às vezes não têm o conhecimento técnico necessário, é auditado por toda uma comunidade de desenvolvedores, de especialistas, de hackers, que a qualquer suspeita de violação ali de direitos, ele é denunciado, né, e fica público. No momento que só a própria empresa sabe o que é feito com os dados ali internamente, e existe eh, essa conivência, essa parceria com os governos, né, a gente fica entregue na mão deles, porque, muito se pensa assim: "Ah, eu não tenho que interesse tenha de alguém me espionar", mas você não precisa ter um interesse específico, né. Existe aquela espionagem que é direcionada, né, quando é para um governo específico ou para uma empresa específica, mas existe também aquela espionagem que é de vigilância em massa, né. Então essa talvez seja a pior de todas, porque está diretamente ligada ao controle sim. social, ao controle político, né, Não, de populações inteiras, né. Independente de você ser um suspeito de qualquer ação criminosa ou ilegal, você está sendo monitorado previamente, pra justamente qualquer ação sua que ela vá muitas vezes nem sequer é ilegal, mas vai contra os interesses políticos de algum governo, seu país, você mesmo, né, como indivíduo, como cidadão, ou o seu país pode acabar sofrendo consequências ali políticas, sim. comerciais, com embargos Sim. Tiago, e assim, até enfim, para outras poder sanções, né. fechar com chave de ouro esse tema, né, e esse podcast, eu já ouvi as pessoas falarem, ah, mas eu não tenho nada a esconder, né, como se de fato a privacidade da pessoa já não fosse o suficiente, né, porque vida privada, né, intimidade é um direito inalienável, tá, dos direitos humanos. Então as pessoas banalizaram isso de tal forma e não estão percebendo que essas informações estão sendo usadas, inclusive, para poder manipular países inteiros. Então, a gente tem que tomar consciência de que abrir mão, né, dos nossos dados está gerando problema sério. Nós estamos falando aqui, meu amigo, de cultura de massa, né? Isso no melhor das hipóteses, que é você estar usando a sua informação para poder te induzir a uma sociedade autofágica, né? Porque nós estamos consumindo de forma desenfreada e por conta exatamente disso. Você está dando as suas informações, eles estão manipulando isso de uma forma assim, a níveis neurológicos, e todo mundo achando que está no país das sete maravilhas, no país das maravilhas, entendeu? E no contexto político, às vezes você não tem nada a esconder, mas é alguma informação às vezes que foi vazada através de você pode prejudicar outras pessoas, né? Então nós temos que ter realmente assim muito cuidado com essa questão da soberania da informação. Pois é. E eu acredito que a gente deve falar isso, inclusive, no próximo podcast, porque é uma coisa fundamental. Democracia, meu amigo, sem você ter essa garantia da soberania da informação, são antagônicas essas questões, entendeu? A gente tem que escolher ou um ou outro.
Exatamente. E como você disse, nosso próximo podcast vai ser justamente sobre a queda dos serviços aí do Facebook na última semana e o impacto disso da sociedade, né? Todo o uso, a manipulação dos dados, a venda dos dados dos usuários. Então a gente vai se aprofundar um pouquinho Bacana, meu mais nesse camarada. tema no próximo episódio. Então, Marcelo, muito obrigado. Foi bacana a Massa. conversa hoje sobre o 5G. E a gente se Valeu vê aí, no galera. Obrigadão, próximo Thiago. Vamos que episódio. vamos, meu camarada.